e passar ao doutor Antônio Geraldo da Silva, para que o senhor... Nós botamos 15 minutos, mas o senhor fala o tempo que quiser. Por 15 minutos, falar acerca das questões e dos questionamentos feitos pelo autor do requerente, deputado Alberto Fraga. Por gentileza, doutor Antônio Geraldo. Boa tarde a todos. Muito obrigado, excelentíssimo senhor deputado federal Sanderson. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Meu deputado federal Alberto Fraga, muito obrigado pelo convite e oportunidade. E eu vim aqui para responder a tudo que se fizer necessário sobre esse assunto, que é da esfera da psiquiatria, mas muito mais do que isso, eu agradeço a oportunidade, porque nós, psiquiatras brasileiros, temos mais perguntas do que todos vocês em relação a essa resolução 487 do CNJ. Eu tenho colegas psiquiatras que estão aqui, doutora Maria Alice, doutora Maria Dilma, que estão aqui também com a mesma função da Câmara Técnica de Psiquiatria, do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, onde esse conselho soltou nesta tarde uma nota em relação a esta resolução, mostrando o quão grave essa resolução significa para a sociedade como um todo e para nós, médicos, o quão absurdo nós entendemos que ela seja. Não há razoabilidade. Se partir do princípio da razoabilidade, não dá para entender como que essa resolução foi aprovada e quer, entre 15 de maio de 2023 a 15 de maio de 2024, acabar com todos os hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico no Brasil. E todas essas pessoas seriam colocadas para fazer tratamento na comunidade, se assim as pessoas quiserem. Eu preparei uns slides para ser bem rápido, para mostrar para vocês, apenas para poder ter um caráter educativo, no sentido de não perdermos a oportunidade de deixar algum ponto, não perdermos a oportunidade de falar tudo e não deixarmos nenhum ponto em aberto. Bom, eu queria... essa resolução, a resolução 487, o próximo slide, por favor. Eu vou ficar em pé, que é melhor. Próximo slide, por favor. Se a senhora puder projetar ali, perfeito. Bom, esses são meus conflitos de interesses. É importante todo médico fazer a declaração de conflito de interesse para vocês entenderem a quem o médico está atendendo na fala que ele está fazendo. Isso é pedido pela resolução do Conselho Federal de Medicina e é pedido também pela norma RDC 102 da Anvisa. Todos esses meus conflitos de interesse aí nunca me deram nenhum ganho financeiro, eu não ganho nada por isso. Além disso, de todos esses cargos que eu ocupo, são todos voluntários. Estou tentando passar, pode passar para mim, por favor? Não passou? Ok. Eu não possuo nenhum vínculo empregatício, freelancer ou qualquer outro com ganho financeiro com ONGs, indústria de equipamentos, indústria de medicamentos, indústria do álcool, indústria do fumo e nem a indústria da maconha. Eu nem mesmo tenho investimento em ações de empresas dessas áreas. Em 2012, é importante dizer isso para vocês, 2012, por exemplo, até 4 anos, 2012 a 2016, a indústria da maconha subiu 135.000%. 135.000%. Quem investiu $1.500 na indústria da maconha, no final desses 4 anos, estava na conta com $2.500.000. Então, é importante, quando fala desse assunto de criminalidade, quando fala desses pontos todos, a gente fazer a declaração de conflito de interesse para saber se nós temos algum interesse a mais que não está sendo dito. Esses são meus conflitos. Próximo. Bom, nós temos um histórico aqui na casa, que teve um PL do PL Delgado, do Paulo Delgado, que em 89, ele submeteu esse PL 3657 com a emenda. Dispõe sobre a extinção progressiva dos manicômios e sua substituição por outros recursos assistenciais e regulamenta a internação psiquiátrica compulsória. Esse PL ele
tramitou aqui, foi rejeitado no Senado, se não me engano, pela CCJ, por 24 votos a 3. Em seguida, saiu um substitutivo, em 2001, que foi aprovada a Lei 10.216, que não proibiu as internações hospitalares, não consta isto nesta lei, e também criou os subtipos de internação: voluntária, involuntária e compulsória. Então, isso existe, está na lei. Quem lê a lei vai encontrar isso lá muito claramente. Portanto, não tem nada de errado em você fazer internação voluntária, involuntária e compulsória. Próximo. Essa é a lei. Essa lei, eu ajudei muito na formulação dessa lei, na aprovação dessa lei, trabalhamos muito, mas essa lei, ela acabou sendo apenas diretrizes, porque ela não fala em punição do não cumprimento dessa lei. Depois, várias portarias do Ministério da Saúde acabaram burlando a lei e criando situações como essa, de que chamam de luta antimanicomial, que é para acabar com os hospitais psiquiátricos. Só que, nesse mesmo período, não foi criado nenhum decreto para ninguém adoecer. Porque para você acabar com o local onde você trata as pessoas, você teria que acabar com as doenças. E isso não acaba. As doenças mentais estão aumentando. O suicídio, e ali tem sentado ali a vovó Rose, que dá nome à lei vovó Rose, que é a lei 13.089, que é uma lei importantíssima para todos nós, que é a lei de prevenção da automutilação e suicídio. Nós temos que o suicídio só aumenta no nosso país. Na Europa, Ásia, mesmo África e outros países, o suicídio decresceu. No nosso país, não. Ele subiu. Ele saiu de cerca de 9.800, 9.500 suicídios em 2012, 2013, e agora nós estamos com mais de 14 mil suicídios por ano. Claro que essas estatísticas são falhas, a gente sabe que são mais de 40, 50 mil suicídios, porque muitos suicídios, o atestado de óbito acaba sendo como atropelamento, acidente de trânsito, politraumatizados, envenenamento, e não foi nada disso, foi suicídio. E ele só aumenta. E aumenta por quê? Porque a política de saúde mental não consegue atender a população brasileira como deveria ser. Antes da pandemia, nós éramos o país mais ansioso do mundo, em termos de vista percentuais. 9,3% da população brasileira era de pessoas ansiosas. Pasmem vocês, não é um país de pessoas tranquilas, é um país de pessoas ansiosas. Depois da pandemia, isso aumentou, e aumentou muito. Antes da pandemia, nós estávamos em empate técnico com os Estados Unidos no número de pessoas com depressão. 5,8% da população brasileira com depressão. Estados Unidos, 5,9%. Final de 2001, foi feita uma pesquisa, Vigitel, que é uma pesquisa do Ministério da Saúde, soltou em 2022, 2021, saiu em 2022, quer dizer, pós-pandemia praticamente. Esse número saltou de 5,8% da população brasileira com depressão para 11,3% da população brasileira com depressão. Só de depressão e ansiedade, nós temos aí, então, mais de 40 milhões de pessoas. Vocês imaginam, essas pessoas têm acesso a tratamento? Não, não têm. Você vai colocar essas pessoas para serem atendidas num CAPS ou num ambulatório, junto com quem cometeu crimes? Acha isso justo? Acha isso adequado? Nós, psiquiatras, achamos estranho, completamente fora da nossa realidade, até porque não é esse o trabalho que queremos fazer. Nós queremos fazer um trabalho para ajudar a população, para tratar das doenças mentais das pessoas, com segurança, com tranquilidade, para quem padece da doença mental e para quem também trabalha nesse sistema, que não é fácil. Então, o que temos no país, e ali tem a Maria Dilma, que foi coordenadora de saúde mental até pouco tempo atrás, o que temos no país são menos de 80 ambulatórios de psiquiatria no país. Deputado Sanderson, deputado Fraga, 80 ambulatórios de psiquiatria para atender 40 milhões de pessoas, eu estou falando apenas de padecentes de transtorno de ansiedade e transtornos depressivos, nós não conseguimos atender, óbvio que não.
Inclusive, na farmácia popular, não tem disponível para você ir lá pegar nenhum ansiolítico, nenhum antidepressivo. Então, nós não temos hoje tratamento para quem tem essas duas doenças apenas. Vamos lá, próximo, por favor. Dá um toquezinho, que isso é um vídeo. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Acho que foi. Essa é uma mãe, aumenta o som, por favor. Essa é uma mãe trazendo um filho para um serviço psiquiátrico. Esse filho está amarrado, levado pelo serviço de atendimento de emergência, médica de urgências. O vídeo não está aparecendo, mas a mãe está declarando que ela sofre muito em ter que fazer isso. Em ter que pedir para pegar e levar um filho para uma emergência e ter que amarrar um filho, que isso para ela é um sofrimento muito intenso, mas que ela não tem outra saída. Se tivesse um som aqui, eu poderia mostrar o que ela diz, mas são essas as palavras. Eu deixei um DVD desse documentário com o deputado Alberto Fraga, posso deixar para mais algum deputado que quiser. Esse é um documentário chamado Omissão de Socorro. Porque é omissão de socorro, e nós temos um deputado médico aqui na plateia, o deputado federal Osmar Terra, e que nós sabemos que se alguém estiver infartando aqui dentro, e se nós não ajudarmos, o que é que nós vamos fazer, promotor? Não é omissão de socorro? Por que que um doente mental grave, que vai matar ou morrer, pode cometer suicídio, está perambulando pelas ruas, nós passamos, não fazemos nada, nós não estamos cometendo omissão de socorro? Isso é omissão de socorro. 96,8% das pessoas que suicidam têm transtornos mentais. E nós estamos deixando um monte de doentes mentais perambulando pelas ruas. Essa mãe fala sobre esse sofrimento dela e a necessidade que ela tem de levar um filho e não tem onde internar. Ela não tem onde cuidar. Hoje já não tem isso. Nós não temos, respondendo a pergunta do deputado Fraga, nós não temos nenhuma condição de receber mais pessoas no nosso sistema de saúde, porque ele já não atende às necessidades. Nós não temos nem 2.000 serviços, doutora Maria Dilma, que era coordenadora de saúde mental, no Brasil temos, doutora. Nós temos mais de 5.500 cidades no Brasil. Se não me engano, 5.650 cidades. 570 municípios. Nós não temos nem 2.000 serviços. Né? Imagina só São Paulo, só. Quantos precisariam? Então, nós não temos assistência pública digna. O próximo, por favor. Nós não temos assistência pública digna. Nós não temos nenhuma possibilidade de continuar com esse sistema do jeito que está aí, e ele não suporta, o próximo, por favor, e ele não suporta ser colocado, mais pessoas nesse serviço. Nenhuma possibilidade. No entanto, essa resolução 487, o próximo, ela tem uma característica muito interessante. Ela dá à pessoa, ao criminoso, aquela pessoa que cometeu o crime, a opção de tratar ou não. Ele decidir se ele vai fazer o tratamento ou não. Você vai liberar e ele vai decidir. A mesma interpretação que o deputado Alberto Fraga fez é a que eu fiz do que está na resolução. Próximo, por favor. Foi criado um grupo de trabalho, esse grupo de trabalho com pessoas muito gabaritadas. Acho isso muito importante que seja criado assim, mas eu prestei atenção que nesse grupo de trabalho para a construção dessa resolução, próximo, por favor, não tem nessa composição aí, com 21 pessoas, próximo, por favor, nós não temos nenhum médico. Nenhum médico. A psiquiatria, por exemplo, não está representada. Mas não está representada nenhum Conselho Regional de Medicina, não está representada a autarquia, Conselho Federal de Medicina, a Associação Brasileira de Psiquiatria, a qual eu represento, os 14.000 psiquiatras que nós temos no país, nós não fomos ouvidos. E quem cuida de pessoas que padecem de transtornos mentais?
Não somos nós, psiquiatras? Não somos nós, médicos? Como é que pode construir política pública para uma área sem chamar os interessados nessa área? Nós, psiquiatras, não estamos entendendo nada. Nós estamos sem entender, como diz lá em Minas Gerais, na cidade onde eu nasci, Grão-Mogol, fala assim, estou entendendo patavina nenhuma disso aqui. E realmente não estamos. Por isso, eu agradeço por estar aqui, porque eu preciso da ajuda de vocês. Isso é grave, gravíssimo. A Lei 13.819, a Lei Vovó Rose, de autoria do deputado federal Osmar Terra, que está sentado aqui conosco, quando ela fala da automutilação e suicídio, que é uma preocupação intensa, até hoje nós não conseguimos que essa lei entrasse em vigor, que ela fosse implementada pelo Ministério da Saúde. Não conseguimos. E é importante por quê? Porque as pessoas estão morrendo e necessitam de atendimento. Imagina, com essa proposta do CNJ, o que é que nós vamos fazer? Já começou o medo e a repercussão na mídia. Decisão do CNJ facilita a liberação de pessoas com transtornos mentais que cometeram crimes. Tem, mas ele pode consertar e eu vou falando aqui, não tem problema nenhum. Já começaram a sair as matérias. As matérias que começaram a sair porque as pessoas estão assustadas. Por exemplo, quem está aqui há mais tempo morando no Distrito Federal vai lembrar comigo, o Fraga vai lembrar, o Terra vai lembrar, Dilma ali, Alice. Eu fui para uma discussão no Jornal Hoje uma vez com um magistrado, que era a questão de um pedófilo de Lusiânia, em que esse pedófilo de Lusiânia, ele tinha um laudo psiquiátrico onde dizia: esta pessoa tem que ficar restrita de liberdade para sempre. Essa pessoa não pode ser liberada. Ela não tem condições de convívio em sociedade. Essa pessoa foi liberada. Em pouquíssimo tempo, esse pedófilo matou 6 meninos. 6 meninos. Pouquíssimo tempo. Coisa de 3, 4 meses, assim. Um absurdo. E aí me falaram o seguinte, mas tinha um laudo psicológico, que dizia que ele tinha condições de conviver em liberdade. Eu falei, não tinha laudo psiquiátrico. Para liberar uma pessoa como essa, tem que ter laudo psiquiátrico, conforme determina a lei. Ah, mas nós não tínhamos psiquiatra, foi feito com psicólogo. Eu falei, não pode, não é o mesmo laudo. Transtornos mentais não é para ser laudado por psicólogos, porque tem que fazer diagnóstico médico. E diagnóstico médico é de inclusão, mas de exclusão também, que é o que nós chamamos de diagnóstico diferencial. Ele saiu, matou 6 meninos, porque foi liberado com laudo psicológico, enquanto o laudo psiquiátrico indicava que ele não tinha condições de viver em sociedade. Muito bem. O que nós vamos fazer com Champinha? Também vamos liberar? Como é que a gente vai fazer? Pode sair? Quantos e quantos criminosos de altíssima periculosidade nós vamos liberar para serem acompanhados onde? Unidade de psiquiatria em hospital no geral, no Brasil, são pouquíssimas. Nós temos leitos de psiquiatria em hospital geral. Sabe o que significa leitos de psiquiatria em hospital geral, senhores deputados? É lá na clínica médica, onde a minha mãe vai estar internada para poder fazer um tratamento cardiológico, você vai colocar uma pessoa também para tratar, junto com ela, porque tem um quadro psiquiátrico. Então, na clínica médica, você põe um leito de psiquiatria. É isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de liberar essas pessoas para o convívio social, sendo que nós, psiquiatras, decidimos que aquela pessoa não tem condições de convívio em sociedade. Porque se liberar, vai matar. Por exemplo, como que você diz que um pedófilo, deputado, ele tem bom comportamento? Claro que tem.
Não tem criança no presídio. Óbvio. Não tem criança lá. Então eles vão sair, eles vão encontrar as crianças fora do presídio. E aí? Como é que nós vamos ficar? Porque hoje nós vemos um monte de doentes mentais perambulando pelas ruas. Pode passar, porque senão o meu tempo vai acabar aqui. Nós estamos vendo perambulando pelas ruas, só que nós vamos ver perambulando pelas ruas e eles são mais vítimas. Pode passar. Eles não. Enquanto. Ah, tá. Bom, então vamos continuar sem o slide mesmo. Nós temos uma situação hoje que os doentes mentais são mais vítimas do que agressores. 96% de quem comete violência não são doentes mentais. Só que quem comete essas violências, que são os chamados transtornos de personalidade antissocial, personalidade psicopática, psicopatas, como a população diz, esse aí é muito fácil de chegar, simular doença. E aí você vai fazer o quê? Aquele que presta assistência no CAPS lá, doutora, ele é que vai fazer o laudo? Isso eticamente não pode ser feito. Eu não posso ser assistente e, ao mesmo tempo, fazer perícia do meu paciente. Eu não posso fazer isso. Então, como que vai ficar essa situação em relação às questões periciais, por exemplo? Como que nós vamos misturar agora a assistência com perícias? Tudo nos CAPs? Quem vai cuidar disso? A nossa preocupação hoje, e eu peço ajuda a todos que estão aqui e estão também à distância conosco, é nos orientar como que nós médicos vamos fazer. Eu tenho aqui uma gama de perguntas que eu gostaria de fazer, assim que o slide conseguir passar, que eu preciso chegar neles ali, que elas são muito importantes para a nossa clínica diária. Você liberou, né? Pode passar todos por causa do meu tempo. Bom, aí já o Kim, o deputado Kim, inclusive, está com o PDL aqui na casa. Pode voltar um, por favor? Pode voltar um só? Volta, por favor. O próximo, por favor. É porque eu não consigo passar, senão estava bem rápido, mais fácil para vocês. Próximo, por favor. O próximo, para frente, próximo. Volta, por favor. É no anterior, do Kim. Isso, muito obrigado. O PDL 81, de 2023, ele faz uma ementa que é o seguinte: susta a aplicação da resolução número 487, de 15 de fevereiro de 2023, do Conselho Nacional de Justiça. Isso, para nós, pelo menos, é um alento no sentido de que algo seja feito, porque se entrar em vigor em 15 de maio, eu não sei o que nós vamos fazer com esse monte de criminoso solto. E tem que acabar com todos os serviços até 15 de maio de 24. Próximo, por favor. A Janaína Pascoal foi até a Alesp para falar sobre isso, onde ela faz o depoimento dela, da gravidade que é isso, mas eu não vou... Pode passar, por favor? E se tiver como eu passar. Bom, e lembrando o que um hospital... Pode passar, por favor? Lembrando o que um hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. É uma instituição legal que atende uma demanda específica de tratar o doente mental e ou portador de perturbação da saúde mental que, devido ao prejuízo da capacidade de entendimento e ou do controle da vontade, cometeu um crime que geralmente é grave. Isso está no artigo 26 do Código Penal. Então, a existência dele está apreciada no Código Penal. Neste caso, o tratamento em regime ambulatorial ou internação psiquiátrica em hospital já não foi efetivo e eficaz. Já não funcionou. Então, não adianta. O médico só faz a indicação para lá porque não tem o que fazer. Assim, afastando o entendimento de instituição asilar, o HCTP tem um papel social muito bem definido e que, hoje, apesar da falta de investimento por não estar integrado ao SUS, cumpre uma difícil missão na sociedade brasileira, porém necessária, a de tratar o doente mental e reinseri-lo na sociedade, embora nem sempre seja possível. Ora, eles existem, os HCTPs, e nós precisamos parar com essa situação que nós criamos no Brasil, de culpar as ferramentas e não os responsáveis por elas.
Se os HCTPs não estão funcionando adequadamente, não culpa o HCTP, mas quem faz a gestão deles. Quem teria que cuidar do cuidado dele. Esse é o culpado. Ah, a escola não está aprovando. Ah, está acontecendo alguma coisa no sistema. Não é você fazer progressão automática na escola. Ah, o presídio está cheio. Ah, vamos mudar a lei, vamos liberar um monte de gente. Ah, está cheio os HCTPs não prestam. Ok, faça prestar. Ele teria que funcionar. Esse é o número de pacientes, de pessoas que estão presas no Brasil, fazendo tratamento psiquiátrico em HCTPs. Olha só quantas pessoas são. 3.136 pessoas estão nos hospitais de custódias e tratamento psiquiátrico no Brasil. Eles serão soltos. No Rio Grande do Sul, 171 pessoas estão lá, provavelmente, do IPF. O IPF que também está acabando por inanição lá. Tem, acho que 1 ou 2 psiquiatras lá. Um monte de assassino em série, exatamente. Está lá no IPF e está acabando. Olha São Paulo. Olha o Distrito Federal, que é pequeno. 120. São Paulo, deputado, nós temos, vamos lá? É o que mais tem, aqui embaixo. 1.269 que estão em HCTPs. Serão soltos para tratamento junto à comunidade. Próximo. Opa. Qual é o perfil desse paciente? Então, aqui tem o perfil dos pacientes, estou mostrando aqui, inclusive citando um colega meu, o Abdala, num livro que ele tem com o Taborda, o saudoso Taborda lá de Porto Alegre, onde ele mostra alguns quadros onde mais se acomete, que as pessoas mais apresentam agressividades ou quadros que levaram a cometer crimes. Lembrando sempre que é porque essas pessoas estão sem tratamento adequado, porque com tratamento adequado são diferentes. Mas eu não estou falando aqui dos transtornos de personalidade antissocial, dos quadros graves, como, por exemplo, os que têm parafilias, deficiência ou retardo mental com manifestações psicóticas graves, né? Dependência de drogas com controlável impulso para consumo em comorbidade com doença neurótica, psicótica ou ainda com transtorno de personalidade. Está no livro do Elias e do Taborda. Esse aqui é um exemplo de um serviço que é lá de São Paulo, já que o deputado perguntou sobre São Paulo. São 75 casos de desinternações em um dos serviços, sem cessação de periculosidade, apenas nesse serviço especificamente. 45 homicidas, 11 estupros e crimes relacionados, 5 tentativas de homicídio, 4 roubos, 4 lesões corporais, 4 furtos, 1 maus tratos e 1 desacato. Todos estão lá e sairão. Só que, para a senhora deputada de Minas, minha terra, nós vamos ter um monte de gente que vai alegar insanidade mental. Vai virar uma festa. Porque eu alego insanidade mental, maravilha, e vou ficar livre. Se eu quiser tratar no CAPS, eu irei. Senão, eu não irei. É assim que o CNJ está dizendo ali naquela resolução. A pergunta é, para onde vão os pedófilos, agressores sexuais com alto risco de voltar a cometer os mesmos crimes? Os assassinos em séries que estão nesse serviço. Vão para onde? Onde que nós vamos alocá-los? Eu gostaria de ter essa resposta. Próximo. Não está passando mais. Não, pode passar, por favor? Só para frente. Bom, não foi, vamos lá. Esses pedófilos... 1 minuto para concluir. Vamos concluir. É porque eu não consigo passar, a culpa não é minha, não. Estou aqui, estou tentando. Olha, ninguém consegue passar. Mas eu vou deixar essas perguntas, se eu não conseguir passar, realmente, eu estou tentando, não estou conseguindo, para os deputados pensarem, para quem também os palestrantes que estão aqui pensarem, porque é muito grave exercer a psiquiatria após 15 de maio. É um desestímulo a exercer a profissão com esta situação. Nós sabemos o que vai acontecer. Eu sou psiquiatra forense, trabalho com psiquiatria há 36 anos, eu afirmo a vocês, nós vamos ter uma epidemia grave de mortes por esses assassinos que serão soltos. Não pode brincar com isso. Não, são pessoas que não têm condições de conviver em sociedade. Não pode brincar colocando esses assassinos
em CAPs, em serviços ambulatoriais, junto com pessoas que nunca cometeram crime algum, que estarão lá na esperança, às vezes, de receber um tratamento, e não é isso que vai acontecer. Além dos dissimuladores, dos simuladores, de todos os que vão inventar doença mental para poder fugir do crime. E isso não pode acontecer. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Antônio Geraldo da Silva. Nós precisaríamos de umas 3 horas, porque a palestra e a explanação é belíssima, muito elucidativa, mas nós temos um tempo aqui, porque tem outros convidados. Quero cumprimentar o deputado federal Cornel Telhada, que está aqui conosco, deputado federal Cornel Assis, que nos prestigia, nosso ilustre